Meu celular tá dando errado aqui, não tô conseguindo chamar. Oi, gente, desculpa, a gente teve um problema técnico aí, eu não estava conseguindo chamar a Vera, ela tentou pelo Instagram do marido dela, também não consegui chamar. Vamos esperar só um minutinho aí que eles já estão entrando. Desculpa aí, Cristina, boa noite, tudo bem? Essas coisas de tecnologia acontecem de vez em quando, né? Então vamos partir aí de novo aí para começar a entrevista com a Vera. Vamos ver se ela consegue entrar aí para a gente chamar. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado, Cristiana, Elaíse, obrigado. Bia, obrigado. Agora vamos ver se eu consigo chamar a Vera. Oi, tudo bem, Cristina? Tudo tranquilo. Vamos ver se a gente consegue agora. Chamei lá de novo a Vera, vamos ver se ela está aceita lá, vamos ver se agora vai. Oi, Vera, tem um botãozinho aí na frente. Ah, foi, já estou te Vira vendo. ao Quase contrário, te vi. vira ao contrário. Como? Como que eu vou virar ao Tem, contrário? tem Não, eu de já vi baixo, aí aí, no na última linha monitor. aí, tem uma setinha para um lado e para o outro. É, Você clica nela e exatamente, eu já inverse. fiz isso e não adiantou nada. Vira assim, então, vira ao Assim, contrário. assim como? Não, você, aqui pela câmera. Assim? Você está me Isso, eu te vendo? vi. Pô, só tem que afastar Mas um eu virei ao pouquinho. Eu contrário. vou botar. Eu não estou Não, te vira. vendo. Mas eu vou, você Tá, vai tomba Ah, o ver. tá, celular. tá, tá. Ele vai botar você aqui, o Otávio vai botar você aqui, aí eu vou te ver. Desculpa, não sei o que que aconteceu. Nunca aconteceu isso. Eu consigo virar sempre, eu não sei o que que houve. Ô, Vera, tomba Oi, o teu celular também, porque a imagem tua está deitada. Tomba o celular, por favor. tá assim? Isso, agora suspende um pouquinho para poder ver seu rosto agora. Tá bom? Aí, agora sim. Melhorou Ah, então bastante. tá bom. Melhorou bastante. Caramba, hein? Que É, dificuldade. mas isso faz parte, isso faz parte. É muita tecnologia junta. É verdade. É muita Às vezes tecnologia. a tecnologia dá um tombo na gente, né? Sim, cara, é incrível. Caramba. Podemos Enfim, começar? se você quiser começar, eu não estou te vendo ainda, mas não faz mal. Não, então tá A bom. gente pode conversar, estou te ouvindo. Então tá Bem, bom. você Boa está me noite a todos. ouvindo? Estou te escutando em alto e bom som, Vera. Tá. Boa noite a todos, obrigado pelos que já estão presentes aí na sala. Nós estamos dando início a mais uma entrevista com um pré-candidato à nossa Câmara Municipal. Hoje nós estamos aqui com a presença da pré-candidata pelo PV, a Vera. Eu gostaria, sim, Vera, que você se apresentasse um pouco com quem é você, quem é a Vera na cidade de Petrópolis e por que Certo. você está encarando esse desafio aí de se candidatar a vereador aqui na nossa cidade, ser pré-candidata, né, para essa função. Isso, é o seguinte, eu sou Vera Antum, né? Nascida em Petrópolis, em 1956, faz um pouquinho de tempo, né? E meu pai era médico aqui, o doutor Shequib Antum, era bem conhecido, foi um dos fundadores da Unimed, e eu me formei aqui em Petrópolis. E eu, desde os 15 anos, sempre me interessei por práticas tradicionais, como acupuntura, alimentação, fiz macrobiótica, só que naquela época que eu fiz a faculdade aqui, imagina, eu entrei em 1975, isso tudo era considerado bruxaria, bobagem, crendice, e eu fiz o primeiro curso de acupuntura para médicos que teve no Rio de Janeiro, e fazia yoga, uma meditação, e aí, através da meditação, conheci também a medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional indiana. Então, eu tenho uma longa estrada na militância dessas práticas tradicionais e técnicas que eram consideradas maluquice, né?
mas que, com o tempo, muitas dessas práticas foram se mostrando eficazes, eficientes assim, no tratamento ou coadjuvante de tratamentos de várias doenças crônicas, principalmente, e também, principalmente, na prevenção. Tá? Então, eu passei 33 anos no Rio, me formei aqui, fui para o Rio, trabalhando nessa área, fiz psiquiatria também, a minha especialidade médica é psiquiatria, e depois de 33 anos morando no Rio, fazendo esse tipo de trabalho, eu decidi voltar para Petrópolis, devido ao aumento da violência. Também eu me aposentei de um emprego federal que eu tinha, então assim a gente optou por ter uma vida mais tranquila, um contato maior com o verde, né? Com o verde de verdade, porque a gente meu marido somos do Partido Verde já faz uns 10 anos, militando mesmo, fazendo campanhas e batalhando, mas aquela vida estressante do Rio estava fazendo mal. Então a gente decidiu voltar para Petrópolis. E voltando para Petrópolis, eu aqui também a gente está participando do Partido Verde, então eu decidi participar da campanha com ideias, com sugestões, com propostas para a saúde em Petrópolis. Legal. E você, dentro da sua área aí, Petrópolis é muito carente, né, nessa questão de saúde pública, né, do que está voltado para a questão de saúde pública. E eu acho que tem alguma coisa aberta aí junto aí, né? Não, é o computador do meu marido, porque agora eu estou vendo você também. Ah, muito bom. Aí, agora melhorou o som. Mais longe. Então, sim, eu vejo que você, como a gente estava conversando ontem, né, só para todo mundo entender, sempre antes da gente fazer a entrevista, a gente bate um papo antes, né, para a gente poder afinar os nossos pensamentos, né? E aí você estava falando muito sobre essa questão de encarar a saúde com uma outra forma, sem ser pelo tradicional, né? Como é que você vê essa questão do movimento da saúde? Como é que você vê a saúde em Petrópolis, né, já que você é da área médica, né? Como é que você vê a saúde em Petrópolis? Como é que você vê esse movimento na nossa cidade? Bom, então, o que aconteceu foi, depois de muitos anos, desde 2006, agora não estou te ouvindo. Você fez Não, o quê? eu fiz a pergunta, eu só estou te escutando. Tá. Então, ok. Depois de muitos anos trabalhando com Ayurveda, que é medicina tradicional indiana, com acupuntura, finalmente o SUS, né, o governo brasileiro, começou a reconhecer essas práticas tradicionais como efetivas assim, na prevenção, principalmente, e na ajuda a diversos tratamentos. Não quer dizer que sempre a pessoa vai parar de tomar remédio ou vai abandonar seu tratamento convencional, não é isso. Mas essas práticas foram reconhecidas como sendo importantes, coadjuvantes, de várias formas, no tratamento e na prevenção das doenças. Isso em 2006. Uhum. Então, assim, já começou a haver uma mudança de panorama, né, com relação a isso. Na verdade, elas são chamadas de PICs, Práticas Integrativas Complementares de Saúde. Elas servem para prevenir muitas doenças e para complementar o tratamento de outras, tá? E em Petrópolis, o que eu observei é que já existem algumas dessas práticas, que na verdade são 29, e assim, uma meia dúzia já foi implementada em Petrópolis, mas de uma forma muito tímida ainda, né? Existem 4 academias de saúde em Petrópolis, uma em Carangola, outra em Itaipava, no Cremeri e na Cascatinha. E essas academias de saúde, que eram lugares assim também,
públicos e as pessoas podiam fazer aula de dança, ginástica, algumas práticas de promoção de saúde, elas agora contam também com algumas dessas técnicas tradicionais. Só que isso ainda de uma forma muito tímida. E o que a gente vê nesse momento de pandemia é que a única coisa que realmente é certo que funciona é a prevenção, né? Nenhum tratamento é seguro, a gente sabe que não é, e essa pandemia, mesmo que a gente tenha vacina, mesmo que as coisas melhorem, a gente aprende essa lição, a gente percebe que a prevenção é a coisa mais importante. E essas técnicas, elas ajudam muito na prevenção. Então, assim, eu acho que essas técnicas que eu vou enumerar aqui para vocês saberem quais são, elas podem servir muito para a promoção de saúde, uma vez que a Organização Mundial de Saúde, ela já definiu, ela observou que assim, um número enorme de pessoas que estão internadas ou que estão fazendo tratamentos convencionais não precisariam estar fazendo esses tratamentos, não precisariam ser operadas, não precisariam ser internadas, se elas pudessem ter educação, higiene em termos de saúde, educação alimentar e também poder usufruir dessas práticas. Porque, como o nome diz, são práticas integrativas de saúde, né? E complementares dos tratamentos. Elas funcionam no sentido de integração do corpo com a mente, do bem-estar, da melhoria do sistema imunológico, e sendo assim, elas promovem a saúde. A gente tem que deixar de focalizar só na doença. O que existe na política pública é uma política só voltada para a doença. Então, a gente tem que tentar mudar esse foco e focar na saúde, na promoção de saúde. Esse é o conceito moderno, atual, e que pode adiantar alguma coisa, né? Aqui em Petrópolis a gente tem pouca coisa nesse sentido, né? De saúde pública, né? Isso, na saúde pública, eu vou enumerar quais são as técnicas para as pessoas que não conhecem. Pode falar. Tá? Eu vou enumerar quais são as práticas e vou dizer também as que já tem aqui em Petrópolis, mas ainda, desculpa, de uma forma, assim, incipiente, ainda é tímido para o que pode ser, né? Eu penso, e isso é uma plataforma, isso é um projeto, é uma ideia que eu defendo, que Petrópolis tem muitos aspectos favoráveis, é um lugar que é referência em orgânicos, é uma cidade que tem muito verde, que é tombada, que está dentro praticamente de parques verdes, né, de reservas, e que, então, seria um lugar ideal para uma implementação efetiva e ampla dessas práticas. Eu penso que a gente pode ter centros comunitários de saúde, a gente pode mapear, através dos agentes de saúde, as pessoas das comunidades que já estão, tem pessoas que já estão praticando assim, de uma forma tímida ou se interessam, né, em praticar essas técnicas, e mapear os profissionais também de saúde da cidade que se interessam, ou os profissionais que se interessam por isso, que trabalham com isso, e fazer assim, um trabalho amplo de prevenção. Porque as pessoas têm que acordar para o fato que, independente do coronavírus, nunca vai ter, se todo mundo começar a ficar muito doente, como está ficando, não vai ter leito, não vai ter como fazer cirurgia, não vai ter como internar todo mundo. Isso não é o ideal. A gente não quer viver numa cidade doente, né? A gente precisa viver em cidade saudável. As pessoas têm que assumir a própria saúde, saber que elas podem se cuidar através de várias técnicas, várias práticas e terem uma saúde melhor, tá? Então você está falando aí da questão da gente incentivar mais essa questão através dos agentes de saúde. Isso, mas através dos agentes de saúde você consegue mapear como é que está a situação geral, é isso?
Isso tem que ser uma política pública de saúde e não de doença, tá? Uhum. Então, eu vou dizer aqui para vocês todas as técnicas, eu vou ler, porque são muitas, né? A gente tem, elas funcionariam dentro da atenção básica de saúde, né? Que é a primeira porta de entrada para o SUS, né? Elas estão incluídas no SUS, reconhecidas no SUS. Então, a gente tem apiterapia, que são os vários recursos do mel, né? Que você pode utilizar, as formas, você pode utilizar o mel na prevenção e no tratamento de doenças. Tem aromaterapia, que são vamos dizer assim, os extratos essenciais, os óleos essenciais de plantas que, como o cheiro, né, o nariz é muito perto do sistema nervoso central, a gente sabe que as plantas, diversas flores e outras plantas, principalmente, têm um efeito no sistema nervoso central. Então, a aromaterapia, que são os óleos essenciais extraídos das plantas, ela pode ajudar muito também na prevenção e no tratamento de certas doenças. Deixa eu fazer só um parêntese antes de você continuar. Ontem você me falava uma coisa que a gente tem já aprovada na lei de Petrópolis, você está falando em aromaterapia, né? Eu acho que vai muito em encontro disso. Você estava falando da existência já de uma lei que fala sobre a compra de fitoterápicos pela prefeitura, né? Isso. Petrópolis, ela tem já um dispositivo legal que diz que a prefeitura ela deveria comprar uma porcentagem de orgânicos para as merendas das escolas e também uma porcentagem de plantas medicinais plantadas por esses mesmos produtores de orgânicos. E isso não é feito. Esses produtores, eles têm pouquíssimo, não têm praticamente incentivo nenhum para a sua produção. E essas plantas medicinais, que elas podem ser usadas tanto como fitoterápicos, né? Que também é uma das técnicas aprovadas, né, nas PICs, a fitoterapia, além da aromaterapia. Nada disso é utilizado, nada disso é estimulado. Você tem até alguma coisa de fitoterapia, mas é como eu falei, é muito incipiente, é muito assim, tipo, olha só que bonitinho, a gente tem isso aqui, mas não é levado a sério realmente, né? Eu acho que pode ser uma política ampla de saúde. Então, eu vou só citar quais são as práticas para as pessoas saberem. Desculpa te interromper, é porque eu lembrei desse papo nosso ontem, eu acho que isso é engraçado, né? Porque a gente tem uma coisa, mas falta a política para incentivar o uso dessas coisas, né? Exatamente, já existe lei, já estão no SUS, Petrópolis já tem um pouco, já está utilizando um pouco, mas é muito pouco, é como se fosse assim, uma coisa assim, legal, mas não é uma coisa muito importante. É uma coisa que pode virar uma política pública ampla. Você pode ter em cada comunidade, você pode ter em cada bairro um centro comunitário de saúde, voltado para a saúde e não para a doença, né? Então, as práticas são apiterapia, aromaterapia, arteterapia, Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, com a qual eu trabalho, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, que é o uso de cores, né, o efeito das cores na saúde, danças circulares, geoterapia, que são os cristais, o efeito das gemas, né, do corpo, hipnoterapia, hipnose, né, reflexoterapia, Shantala, que é a massagem em crianças, massagem indiana, que é feita em criancinhas, em bebês, né? Florais, que são preparados também à base de flores, de forma homeopática para a saúde, homeopatia, imposição de mãos, medicina antroposófica, medicina chinesa, né? Medicina tradicional chinesa, que inclui acupuntura, mas também inclui a fitoterapia chinesa, meditação, musicoterapia,
naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, fitoterapia, quiropraxia, reiki, aí, tem mais. Yoga, shiatsu, acupuntura. Não, peraí, esse eu já falei, né? Peraí, tem mais a falta aqui. A terapia comunitária integrativa e uma coisa que termadismo social. Isso eu não sei nem o que é. Mas, assim, então, são 29 práticas, tá? Todas voltadas para a promoção de saúde. E que elas estão incluídas no SUS, elas podem ser feitas de forma gratuita e universal por qualquer pessoa. Em Petrópolis, a gente tem implantado nessas academias de saúde, a gente tem acupuntura, tá? Já tem implantado acupuntura, shiatsu, yoga, acupuntura, shiatsu, yoga, fitoterapia, florais, Shantala e essa terapia comunitária integrativa, tá? Essas academias, como eu falei, são no Castelo de São Manuel, no Carangola, Itaipava e no Parque Cremeri. Mas ainda assim, com uma frequência mais ou menos, porque as pessoas não sabem, ninguém sabe que isso existe. Você ontem estava falando isso, né? Se você não tiver essa promoção de uma forma bem... E eu acho que é isso, né? É a questão de como o governo se posiciona em relação a esse tipo de saúde, né? Porque eu não sei se interessa ou não. E você fez também uma outra ligação importante que tem a ver com o seu partido, né? Que a gente está vendo aí que uma das grandes consequências de tudo isso é o desequilíbrio da natureza, né? E vocês defendem muita coisa dessa preservação do nosso verde, do nosso equilíbrio, né? Como é que você vê essas questões das nossas políticas públicas hoje em Petrópolis, que estão voltadas mais à questão comercial do uso da terra, ou seja, construir, né? E pouca coisa com relação à preservação, né? Exato, porque justamente o Partido Verde ele foi pioneiro, né, nessa questão da sustentabilidade, do conceito de sustentabilidade, que você tem que unir o social e o econômico com o meio ambiente. Uma coisa não pode excluir a outra, você tem que fazer essa conjugação, porque isso vai garantir a saúde da cidade, não só das pessoas, né? A saúde de uma forma mais global. E tem como fazer essa integração. Quando você for fazer uma política pública, seja de moradia, de transporte, né, sanitária, de vários aspectos, você tem que ter essa visão. Você não pode pensar só numa das pontas. São 3 pontas que elas têm que funcionar juntas, têm que funcionar combinadas. E a gente vê, né, assim, uma ocupação do solo desordenada em Petrópolis, uma deficiência nos transportes. Mesmo assim, isso, por exemplo, prejudica o sistema de saúde, mesmo o sistema de saúde que já está aí, né, que a gente não vai acabar com o que já está aí. O que já está aí tem que continuar funcionando e funcionando bem. Mas o que a gente vê é que, por exemplo, foi priorizado a entrada de pessoas no sistema de saúde de forma desordenada, isto é, em vez da prefeitura, né, do poder público, estimular as unidades básicas de saúde, as clínicas de família, que vão cuidar justamente dessa atenção primária para que as pessoas não adoeçam muito, não se prejudiquem muito, consigam controlar as suas doenças crônicas e não precisem de uma internação, que não sofram uma consequência maior. Não, a política pública está sendo aqui em Petrópolis, está sendo assim, pronto-socorro. Então, a atenção básica e a atenção secundária, que são os ambulatórios, tem programa de hipertensão, tem programa de diabetes, que poderia integrar
essas práticas que a gente está falando, eles não funcionam. Por quê? Não tem atenção devida, as pessoas às vezes têm que pegar 1 hora e meia de ônibus para chegar num lugar para ter um atendimento, né? Gastarem 2 passagens, às vezes é muito complicado, né? A população, Sim. em geral, não tem acesso. Então, tudo isso tem que funcionar de uma forma integrada. E aí, o que a cidade fez? Tem 6 pronto-socorro, praticamente, né? Tem 2 UPAs, 2 pronto-socorros, mais 2 pronto-atendimentos, mais lá na região da Posse e no Alcide Carneiro, e acaba que esses pontos ficam servindo como ambulatório, que não é para isso. As pessoas não têm que ir no pronto-socorro para pegar uma receita, né? E às vezes vão até para comer, para ficarem lá o dia inteiro, eu já vi isso. A gente acaba rodando sempre no mesmo ponto, né? Porque essa que é a grande questão, né? Falta uma política pública clara para prevenção, né? De saúde, né? Promoção de Promoção de saúde. saúde. Promoção de saúde e não de doença. E a gente, assim, e aí uma pergunta que eu ia fazer, né? Essa questão, a gente sempre debate isso, a gente tem sempre perguntado isso para todos os candidatos, né? Que é essa questão como se fazer uma política fora desse momento eleitoral, né? Porque às vezes a gente vê que tudo isso gira, né? Sempre que a gente tem um momento eleitoral, a gente acaba discutindo esses assuntos, né? E aí depois a gente pensa em fazer a prática política, né? Ou seja, se a população não se organiza, se as pessoas não estão nesse momento de se organizar sempre de forma política, né? A gente acaba que a gente perde esses momentos, né? Como é que você vê essa questão da organização da população em torno da saúde da família, né, que já existia e que muitos lugares foram perdendo? Você tem alguma experiência nesse sentido? Não, eu acho que basicamente, vamos dizer, o vereador ou o gestor público, a função dele justamente é procurar fazer com que esse atendimento chegue até as pessoas, que as pessoas saibam, que elas conheçam, que elas possam ter noção do que elas podem usufruir, mas isso só vai acontecer se a gente ampliar esse sistema, se a gente colocar uma atenção maior nisso, fazer disso uma política pública de saúde. Por quê? Quando o poder público opta por fazer essas UPAs, por exemplo, com esses contratos esquisitos, com concessões estranhas, isso tudo mostra que está sendo feito da saúde um negócio. Saúde não é negócio. O negócio é ter saúde, e não fazer da saúde um negócio. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Vera, que acho que ajuda a gente nesse sentido. Como mudar a cultura da população, que eu acho que tem a ver com isso também, né? Para ela ter nessas práticas uma alternativa. Essas práticas que a PIX tem, né? Como mudar essa cultura da população, porque a gente sabe também que tem muita gente que gosta de remédio, né? Não, tudo bem, as pessoas não vão deixar de tomar remédio, nem muitas vezes não pode, muitos tratamentos, a pessoa não pode simplesmente substituir uma coisa pela outra. Mas o que eu estou propondo é assim, mapear, como eu falei, os profissionais, ir nas comunidades, fazer um trabalho de base mesmo, né? De divulgar, de educação, de divulgação e de envolver as pessoas nisso. Entendi. Porque se não mudar a cultura, né, fica muito complexo, né? Ué? Mas é que as pessoas nem sabem que as coisas existem, nem sabem como funciona, né? Eu acredito, sim, que as pessoas, sabendo, tendo informadas e tendo acesso, muitas pessoas vão se interessar. Porque a gente bate exatamente na questão que a gente sempre fala, né? Não existe um interesse, né? Porque como a saúde virou uma mercadoria, né? A saúde não é mais uma questão de necessidade de saúde, né? Ela virou uma mercadoria. Então, o que acontece, né? Você não informa as alternativas que você tem a essa saúde que você vai ter que gastar dinheiro, né? Então, por isso que eu acho que essa pergunta colocada é muito importante, né? Porque o que a gente precisa é o que você falou, informar,
mostrar que existe outra alternativa, que não é só remédio que resolve o problema de pressão alta. Eu era um cara hipertenso. Hoje eu não tomo nenhum remédio para pressão. Nenhum, zero. Mas eu controlei com o quê? Alimentação, mudar a forma de vida, fazer exercício, ou seja, eu faço biodança, que é uma prática alternativa também de saúde. Quer dizer, então, isso tudo combinado mudou o meu perfil. Né? Você tem plantas medicinais que você pode fazer remédios a partir dessas plantas de uma forma natural. Tem uma série de coisas, por exemplo, a Fiocruz tem ambulatório de fitoterapia. Eu fiz um curso de fitoterapia que fazia ambulatório na Fiocruz, e era isso, era muito bacana, porque você faz a prescrição e a pessoa sai de lá com o remédio na mão, com o pozinho lá, com o preparado das plantas, né? E funciona para muita coisa, funciona muito bem. Então, assim, são coisas que as pessoas não sabem, simplesmente não sabem. Eu tenho certeza que se elas puderem saber, se elas puderem ter acesso, vai haver um interesse maior. E não é só para as pessoas mais carentes, porque é do SUS, todo mundo tem acesso, todo mundo tem direito. Sim. Então, a gente tem que fazer um movimento, o movimento Petrópolis para a saúde, né? Para deixar de ser uma política de doença e ser uma política de saúde. Outra coisa que a gente falou ontem, que eu acho que é legal a gente voltar aqui, eu vi a Lorena entrando aqui agora, me lembrei, e a Marisa também, que está aqui no background ajudando a gente, também lembrou. Né? Uma coisa que a gente comentava ontem é sobre a mulher na política, né? E a gente olha para a nossa Câmara de Vereadores, né? E a gente não enxerga isso, né? Exatamente, é um horror, só tem homem na Câmara. Tem que aumentar o número de mulheres na Câmara. Vai mudar o mundo, vai mudar Petrópolis. Porque as mulheres são mais cuidadosas, elas são mais preocupadas com o cuidado do outro, né, geralmente. Então, eu acho que a presença de mais mulheres agora na Câmara é fundamental. A Lorena tinha falado do dia para a gente, mas é bom sempre a gente relembrar, né? Como é que é a política do PV, né, para essa questão da mulher, né? Como é que o PV olha, porque a gente sabe que muitos partidos usam, né, a questão da mulher para cumprir uma lei, né? Uhum. Porque existe uma lei que obriga o partido, acho que se eu não me engano, são 30% dos candidatos têm que ser obrigatoriamente mulheres, se eu não me engano o número é esse, né? E aí eu vejo assim, às vezes muito partido coloca só para cumprir papel, né? Esquece que, na verdade, a mulher tem uma importância muito grande na nossa política, né? Exato, exato. Mas o PV, desde a sua fundação, ele sempre foi um partido que priorizou as questões de gênero, as questões de raça, as questões de preconceito, né? Sempre foi um partido, além do meio ambiente, além dessa questão da saúde alternativa, sempre foi um partido focado nessas questões. Então, o papel da mulher é fundamental. A gente tem um grupo maravilhoso de mulheres do PV do Rio de Janeiro, é muito bacana. Então, são mulheres muito atuantes. Eu acredito que realmente através da mulher que a gente vai ter a transformação da sociedade, né? Não tem outro caminho, né? E me fala uma coisa, como é que está a relação com a chapa majoritária, né? Eu sei que o PV não está lançando candidatura própria, né? Ele está apoiando um outro pré-candidato, né? Como é que está essa questão e na construção dessas propostas que você está trazendo de saúde? Como é que isso impacta nessa construção desse projeto dessa majoritária? Sim, a gente está apoiando, a gente está em coligação com o PDT, com o Marcos Novais, que é o pré-candidato do PDT. Mas o Marcos era do PV, ele depois foi para o PDT, mas a gente continuou trabalhando junto, né? Ele totalmente apoia essa visão que eu estou trazendo de saúde. Então, se a gente tiver essa prefeitura,
vai ser assim uma parceria incrível, né, da Câmara com essa prefeitura para poder implantar esse projeto, né, essa ideia nova de saúde. Legal. Só para avisar todo mundo, eu estou fazendo as perguntas aqui, né? A gente já teve uma aí que a Vivi trouxe, né? Mas todos estão convidados. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Vera, fiquem à vontade, a gente repassa a pergunta para ela. Né? As perguntas não são só minha, nem só a que a gente construiu ontem, né, Vera? É para que a gente tenha uma participação possível das pessoas nessa nosso bate-papo. Eu não vou chamar de entrevista, eu vou chamar de bate-papo, né? Que esse assunto da saúde, ainda mais essa saúde alternativa, é um assunto muito importante nesse momento, né? Você estava falando aí do Covid, né? A gente vai sair dele com um novo normal, né? Exato. Tem que sair com a consciência de que a prevenção é a melhor coisa. Se você tiver seu sistema imunológico fortalecido, se você tiver bem, né, de corpo, de mente, com uma disposição boa para a vida, você consegue enfrentar qualquer doença. Sim. E como é que estão, assim, caso, você falou, assim, en passant, né, da questão do projeto aí de saúde, né? A gente vê também que um dos pontos focais também da saúde é na educação, né? E Vocês pensam alguma coisa assim em termos das escolas, na questão da educação pública, sobre essa questão da divulgação dessas alternativas, práticas alternativas? Como é que vocês pensam isso? Foi muito bom você tocar nesse ponto. A gente tem, por exemplo, também uma coisa de fazer hortas nas escolas. Existe aqui em Petrópolis o professor Átila, que se dedica a isso, e fazer toda uma educação nesse sentido, mas isso são poucas escolas, porque também não tem um interesse do poder público de implementar isso realmente, de trazer esse tipo de educação para as nossas crianças, para serem adultos mais conscientes, né? Poderem dar uma virada nessa questão da saúde. Isso é uma virada, é uma grande virada que está na hora, já está passando da hora, a gente tem que fazer. Né? Lá em Goiás, existe uma unidade de saúde que é do Estado, né? Que ela chama Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia, que foi uma unidade de saúde só voltada para essas práticas que eles desenvolveram lá. A gente pode ter também, além desses centros comunitários de saúde, um posto ou dois voltados exclusivamente para essas práticas. Um grande herbário, que é o lugar onde se fabrica os remédios a partir das plantas. São coisas assim que não são tão caras, são coisas que dá perfeitamente para fazer. É muito mais barato e eficaz do que ficar comprando um monte de respirador, fazer um monte de CTI. E assim, que já são coisas bem mais caras e que, claro que são necessárias, não estou dizendo que não sejam, mas que nunca vai dar para fazer para todo mundo. Se todo mundo for ficando cada vez mais doente, nunca vai ter como atender a população. E aí, então, assim, esse é um projeto interessante de ser levado, né? Quando chegar nesse momento de estar lá, né, na vereança, né? Se caso chegar até lá, né? Que tem 2 etapas ainda, né? Que é a aprovação do partido, né? Para depois ainda ter a candidatura, né? Mas são projetos simples de se fazer, né? Não tem nenhum impeditivo nesse sentido, né? Exato, é assim, porque já existe lei, já existe previsão, né? Então, é vontade política de fazer mesmo. Beleza. Olha só, a gente já está caminhando aqui para o final, Vera. A gente já está aqui já faltando 10 minutinhos aqui para a gente terminar o nosso bate-papo, né? Volto de novo a dizer aqui às pessoas aqui para quiserem mais ou colocar mais alguma coisa, a gente está à disposição, né? O tempo passa, né? É impressionante, né? Eu não sei você como é que sente, mas quando está aqui na entrevista, a gente começa nervoso e depois quando vê o tempo já está acabando, né? A gente vai se empolgando, né? Que para mim esse é um assunto muito caro, né? Que eu me dedico a isso desde os 15 anos de idade, gente. É uma coisa, é uma vida, né? Então, eu vou pedir então para você, enquanto as pessoas estão entrando aí,
como é que, assim, fazendo as suas considerações finais, né, assim, eu vejo que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil, né, único, né, essa questão da saúde, de isolamento, né, apesar que a gente já vê que tanta gente não fazendo isolamento, né, levando essa questão da pandemia como já tivesse resolvido, e não está, Não né? tá. A gente tem um engano aí econômico, né, necessidade real de botar as pessoas para trabalhar, né, mas ainda não tem nenhuma forma de prevenção, nenhum remédio, nenhuma vacina, não tem nada e as pessoas não estão se cuidando, né? É. E pode falar. Então, e nem houve uma ação mais responsável da prefeitura nesse sentido, porque você vê que em lugares onde a pandemia já acabou, já está mais controlada, além de fazer o tratamento, de receber a pessoa, internar, eles teriam que fazer o rastreamento, com quem que essas pessoas vivem, com quem teve contato, e começar a testar essas outras pessoas, fazer uma coisa assim, cercar, né? Foi feito isso na China, na Islândia, em vários locais, e teve um resultado muito bom. Mas assim, aqui não. Tá, aumentaram o número de UTIs, e, portanto, como aumentaram o número de leitos de UTIs, nossos leitos de UTIs estão com pouca, vamos dizer assim, com uma ocupação tranquila. Mas, sabe, e daí? As pessoas, a gente não sabe da subnotificação, a gente não sabe quem morreu e ninguém soube, porque não houve um acompanhamento, né? Não houve realmente um rastreamento e uma testagem baseada nesse rastreamento. Ficou tudo assim meio solto, né? Então, a gente não pode dizer que houve vamos dizer, um acompanhamento adequado da Sim, epidemia. com certeza. Ô, Vera, eu queria agradecer muito. Depois o pessoal está pedindo só para você levantar um pouquinho a câmera, para o pessoal ver seu rosto melhor. Isso, melhorou. Eu estou sem saber direito como é que está. Você está com a câmera ao contrário, fica difícil de ver Não, mesmo. isso, mas deu para ver agora? Deu, agora está perfeito. Assim, a gente vai já caminhando para o final. Eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer a sua disposição de vir falar aqui com a gente. O Movimento Petrópolis está aí para isso, para escutar vocês, que são pré-candidatos, né? Para que vocês possam trazer a sua ideia. E você tocou num ponto muito importante de saúde como uma questão, não como doença, mas como saúde, né? Como prevenção, como vida, né? E eu acho que isso é Promoção muito importante. Promoção de saúde, esse é o termo. Então, você pode ver seus comentários finais. Queria agradecer muito, todos nós agradecemos muito a sua presença aqui. Muito obrigada a vocês também. Eu tenho um apreço por esse tema muito grande, então eu quero colocar essa ideia, jogar essa ideia aí no ar para ver se a gente consegue levar isso para frente. Eu agradeço muito. Então, tá bom. A todos vocês que participaram com a gente aqui, a gente também agradece. Semana que vem a gente tem mais um bate-papo na segunda-feira. Eu não estou lembrando o tema aqui agora, que a gente estava acabando de definir o tema ainda, por isso que eu não estou lembrando. Mas em breve a gente vai estar colocando aí na rede. E na quinta-feira a gente tem uma nova entrevista também. A gente em breve está colocando para vocês aí. Mais uma vez, obrigado, Vera. Tudo de bom para vocês. Nada. Vamos juntar as forças. Com certeza. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.